Gabriel, 5 anos. Seu melhor amigo, um canário chamado José. De repente, a morte do animalzinho. Como lidar com esta perda? A história virou livro, contada pela avó Conceição Martins Santana em O Canário José. Então, eu não tinha pretensão de escrever livro. Nunca foi a minha intenção. Mas pelo fato da motivação da escola, da professora do Gabriel, a Alessandra, então ela me incentivou muito a transformar o texto que eu mandei para ela em livro. O Canário José, ele apareceu aqui em casa, né, no meu quarto, e o Gabriel quis cuidar dele e logo colocou o nome de José. E depois de 2, 3 anos, né, que ele estava conosco, ele morreu, amanheceu, né, morto. E foi um momento muito difícil para ele e para a família. Aí eu escrevi um texto explicando para a professora, contando toda a história do canário na vida do Gabriel. E a partir daí ela me sugeriu que escrevesse esse livro, que seria muito bom para as crianças, né, aprenderem a perder, a ganhar, como lidar com essa perda, né? Como lidar com as emoções da criança, como respeitar as emoções, os sentimentos da criança. E nisso tudo que eu acho muito importante foi como que a escola lidou com isso. Tanto é que o Gabriel, na hora do recreio, sentou no colo da professora para contar para ela. Também a importância assim, de como a família lidou com isso, né? Os pais, né? A mãe e o pai, porque não queria ir à escola, não queria nada, só chorava. E aí a Alice explicou para ele que a gente tinha que aprender a perder, que a vida continua, que mesmo ele sofrendo, ele precisava ir à escola, ele precisava continuar com a rotina dele. O Gabriel, ele tem 7 anos, hoje ele está no 2º ano do ensino fundamental, na escola Professor Jairo Grossi, mas quando aconteceu isso foi o ano passado, né? Em 2022. Eu até gravei a data, 12 de setembro de 2022. O livro traz várias lições. Eu destaco as mais importantes, que é ensinar a criança a ter o cuidado com a natureza, com os animais, o amor aos bichinhos, o cuidado, o respeito e também a lidar com sentimento. Porque acontece, às vezes, da gente passar por cima do sentimento da criança. E a gente deixou ele vivenciar, chorar, ir para o colo. A gente não desfez do passarinho imediatamente. A gente deixou ele colocar numa caixinha até ele ir para a escola. Ele colocou a caixinha com o José já assim, né, morto lá no meio das plantas. E a gente esperou ele chegar para conversar. Ele teve uma resistência de enterrar o José, como que seria isso. E o livro conta tudo isso, como foi esse processo de dar esse tempo para ele, de entender que ele tinha que colocar o José, que o José ia virar uma estrelinha, como outras pessoas que ele gosta, que ele ama, que ele respeita, agora são estrelinhas no céu. E que a gente precisa ser bom, ter um comportamento bom, ser boa pessoa, ter bons valores, um dia nós também vamos brilhar no céu. E é bom a gente olhar para o céu e lembrar das pessoas que fizeram bem para ele, para a gente. E ele falou que assim vai lembrar do José, vai olhar para o céu, vai ver uma estrelinha e vai lembrar do bem que o José fez. E ele fala assim que ele nunca vai esquecer o José. E o livro é uma forma dele não esquecer o José e de um dia ele contar para os filhos dele, né? Como foi a história do José, como aconteceu, e ensinar esse respeito pelo sentimento do outro, né? Então ele chorou um pouco, ficou um pouco emocionado, falou assim, ai vovó, mas eu vou sofrer de ver a história do José. Eu falei assim, mas é assim, meu filho, a gente precisa lembrar das coisas boas na vida da gente, é assim com as pessoas, é assim com os animais, né? Tudo na vida passa um dia, e a gente tem que aprender essa lição de guardar esses momentos bons e levar esses momentos bons para a vida toda. 12 de julho, às 16 horas, lá na UNEC, lá na Escola Professor Jairo Grossi. As crianças da primeira série vão participar todas do lançamento.
as crianças do 2º ano e tem uma turma do maternal também, que é do irmão do Gabriel, que vai participar. Lá na escola tem uma equipe, tem um projeto de teatro na escola e elas vão montar essa história, contando essa história do José para as crianças de uma forma mais lúdica e até assim mais suave, né, para elas entenderem, né, que quando a gente tem um animalzinho de estimação, uma hora o animalzinho, né, fica velho, né, uma hora o animalzinho às vezes adoece, né, aí tem que partir, né, e elas vão contar essa história. Aí o coral da escola, lá tem um coral infantil que vai fazer uma apresentação também, né, de músicas, né, vai ter pipoca, vai ter assim um brindezinho para eles, né, do Canário José. E é isso que eu quero, que as crianças aprendam isso, a ter amor, respeito pelos animais e aprender a ter respeito pelo outro, né? Que hoje está muito difícil. A gente precisa isso, né? Divulgar esse amor, essa solidariedade, essa empatia, né? Esse amor bonito, puro que a criança tem e que às vezes é atropelado, né? Pelos próprios pais, pela própria escola. E assim, eu agradeço muito à escola, né, professor Jairo Grossi, a direção, a orientadora, a supervisora, todas elas tiveram envolvidas nesse processo do Gabriel ter perdido o José. Porque ele era muito agarrado com o José, ele conversava com o José, ele contava a casa para o José. Então era um amiguinho mesmo, assim, de verdade para ele. Então é importante demais assim, a escola entender e até estimular, né, como foi assim, um incentivo, né? Transforma num livro, vai ser tão bom para as crianças, né? Eu acho que toda a escola deveria fazer isso, sabe? Prestar mais atenção na criança, nos sentimentos, na família, né? Você vê bem, eu, uma avó já aposentada há quanto tempo, nunca pensei na minha vida em escrever nada e de repente o livro, a história transformou num livro.